Olá a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a obra Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec, discutindo aí, agora estamos chegando na reta final aí dos capítulos, né, a gente está no capítulo 21, tá, falsos cristos e falsos profetas, tá, a gente vai dividir o capítulo em duas partes aqui, tá, hoje nós vamos fazer a primeira parte do capítulo também, e o capítulo começa aqui com o ensinamento de Jesus, né. Vou fazer a leitura aqui do que é ensinamento de Jesus para não ter interferência nossa aqui, tá? Conhece-se a árvore pelos frutos. Por que não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos? Porquanto, cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Sinceramente, estou em Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Tá? Jesus continua aqui, tá? Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecerei. Esses ensinamentos estão em Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20, tá? E respondendo, Jesus lhes disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então se alguém vos disser, olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhes dei crédito. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e maravilhas, tais que se fora possível até os escolhidos se enganariam. Os ensinamentos estão em Mateus, capítulo 24, versículos 4 a 5, 11 a 13, 23 e 24, e também em Marcos, capítulo 8, versículos 5 e 6, e 21 e 22, tá? Começando aqui, né, as discussões de Allan Kardec com a gente, né? Ele define aqui para a gente o que são os profetas, né? Então, geralmente é atribuído aos profetas, né, o dom de revelar o futuro. Mas no sentido evangélico, né, a palavra profeta tem um significado mais amplo, tá? Ela se aplica a todo que é enviado de Deus, tá? Com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual, tá? Então, quando a gente olha aqui para definição de profeta no sentido evangélico, não é o mesmo sentido do que é atribuir o futuro, adivinhar coisas que os humanos imaginam, tá? Essa é a primeira parte. Na sequência, né, Kardec dá o próximo subtítulo aqui, né, são os prodígios dos falsos profetas, né? O que ele fala para a gente, né, que na acepção teológica, né, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, assim, né, que escapam às leis da natureza, né. Então, como são poucos os que conseguem fazer milagres, fazer coisas que os olhos humanos não veem, né, esses são geralmente os considerados prodígios aí, né. Mas, se a gente pensar que essas leis, né, do que é sobrenatural, podemos assim dizer, foi, foram estabelecidas por Deus, né, elas não poderiam ser atribuídas a seres inferiores e perversos, né? Já que muitas vezes maus espíritos também conseguem, né, realizar efeitos sobrenaturais.
Então, o verdadeiro profeta, ele não é aquele que tem algum poder sobrenatural, que faz coisas, milagres, faz coisas que os olhos não veem, né? Mas o verdadeiro profeta, a gente consegue reconhecer ele por características mais sérias, que ele diz aqui pra gente, tá? E características exclusivamente de ordem moral, tá? Então não adianta, a gente não pode achar que alguém tem um grau de evolução maior, é, ou que é um prodígio, um profeta, como ele diz aqui pra gente, né? Porque consegue fazer ações aí sobrenaturais. Não, isso até os maus espíritos também conseguem, por isso tem esse tema tem a ver com conhecimento, tá? Então não tem a ver com qualidades morais, que é isso de fato que mostra quem são os verdadeiros profetas, tá? Aí no próximo item aqui, né, que é trazido pra gente, né? Não acrediteis em todos os espíritos, tá? Aí tem um pequeno ensinamento de Jesus aqui, né? Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Ensinamento está em João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. Tá? Da parte que a gente vai discutir hoje, talvez essa seja mais extensa aqui, tá? Que é o que tem mais informação aqui, esse subtítulo pra gente, tá? Então, ele começa a falar aqui já pra gente de espírito, do espiritismo, tá? Então, o que ele traz aqui pra gente, né? Que os fenômenos espíritas, assim como a gente disse anteriormente aqui, que não são os fenômenos sobrenaturais que vão dizer quem são os profetas, né? Os fenômenos espíritas estão longe de confirmarem do outro lado, né? Que a gente estava ali discutindo, né? Que esses efeitos sobrenaturais não dizem quem são os profetas, né? E os fenômenos espíritas também não vão dizer quem não são os profetas, tá? Então eles estão longe de confirmarem os falsos cristos, os falsos profetas, tá? Esses fenômenos espíritas. E como algumas pessoas gostam de dizer, né? Não devemos solicitar milagres e nem prodígios ao espiritismo, né? Porque ele não produz, não é o espiritismo que produz milagres, que produz prodígios, tá? Os milagres têm a ver com a fé, os prodígios têm a ver com as qualidades morais, então não é o espiritismo, efeitos sobrenaturais, sessões espíritas que vão revelar quem são os verdadeiros profetas daquele momento, tá? O que o espiritismo faz, na verdade, né? Ele vem apenas revelar para a gente, né, leis desconhecidas, tá? Que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Então o espiritismo ele não está aqui para promover milagre, para fazer nada sobrenatural. Ele apenas ele revela leis que a gente acaba desconhecendo aqui como encarnada, né? Que, que regem, né? Essas leis regem a interação do mundo corpóreo com o mundo espiritual, tá? E essas leis, tanto quanto as leis que a gente já conhece da ciência, que as leis científicas, né, pertencem também à natureza, tá? É, são efeitos naturais que movem o espiritismo, tá? Que movem a mediunidade, o espiritismo, não tem nada de milagroso aqui, tá? Então o espiritismo não é nada feito por algum escolhido ou por alguém que seja de fato mais com qualidades morais maiores, não. Então os efeitos do espiritismo, da mediunidade, acabam abrangendo a todos, tá? E o espiritismo ele mostra pra gente as relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo, tá? E o espiritismo, o que ele faz? Ele desmascara aqueles que se dizem enviados de Deus, porque tem habilidades para explorar esses fenômenos sobrenaturais aqui, tá? Então o espiritismo mostra que não. É um processo, inclusive, carnal, tá? A mediunidade, e não tem nada a ver com ser escolhido ou ser um profeta, tá bom? E um dos resultados, né, do desenvolvimento da ciência espírita, né, se a gente pode chamar assim, né, que é o que ele mostra aqui pra gente, que pesquisando a causa de certos fenômenos, né, levanta o véu de muitos mistérios, né, então a gente consegue entender por que alguns fenômenos acontecem aí do mundo espiritual, né,
E aí a gente consegue demonstrar que não é feito de forma por escolhidos ou por alguém que tenha uma habilidade maior ou que seja um profeta, tá? Agora, quem quer combater, né, o espiritismo e que tira esse véu aí, que mostra, né, que de fato existem falsos profetas, aí, falsos cristos, né? Quem quer combater é quem está sendo beneficiado por isso, né? É quem prefere a obscuridade à luz, né? São os únicos interessados em combater. Quem está levando vantagem, né? Porque muitos pregam, né? Como se fossem enviados de Deus, enviados de Jesus, e na verdade, como Jesus disse ali no começo, né? São lobos em pele de cordeiro, tá? O Espiritismo, além disso, né? Ele revela para a gente também que aí é, é uma coisa mais perigosa ainda que ele mostra, né? Que também existem falsos cristos e falsos profetas desencarnados, tá? Porque o que acontece, muitos deles, né? Antes da gente conhecer, né, essas relações mediúnicas que a gente já conhece hoje, que a gente tem, que o Espiritismo trouxe de conhecimento aqui para a gente, né? Muitos desencarnados aproveitavam, né, de médiums que ainda não tinham conhecimento de controle da mediunidade, tá? E se disfarçavam como profetas. Então, formavam-se legiões ali atrás daqueles que davam algum tipo de passagem para espírito e tudo, e achavam que ele tinha alguma conexão com o mundo espiritual e que ele era o escolhido, tá? E que aquele espírito desencarnado era o enviado, né? E muitos chegaram a se disfarçar até de Jesus, Maria, né? Mãe de Jesus, né? E até se disfarçaram algumas vezes de Deus, tá? Para ludibriar e para enganar os encarnados, tá? E aí, né? São João tem uma pequena passagem aqui que São João nos põe em guarda contra eles, né? Quando ele adverte o seguinte, né? Vou ler na íntegra aqui o que São João nos falou, né? Meus bem-amados, não acreditei em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Tá? Então, ele mostra, né, que muitos desencarnados se aproveitam, né, do nosso desconhecimento aqui enquanto encarnados para se mostrarem como profetas aí, né, e são espíritos ligados ao mal, tá? E o Espiritismo, né? Ele nos dá ferramentas, nos dá meios aí de identificar, né, as características dos bons espíritos, tá? Então, as características desses bons espíritos são características sempre morais, tá? Nunca características materiais, de efeitos físicos aí, de é, efeitos sobrenaturais. Aí. Então, os espíritos, de fato, com grandes qualidades morais, nem chegam perto de querer provar ou fazer algo sobrenatural ali para poder provar que ele é um enviado ou que ele é, de fato, um espírito com qualidades morais elevadas. Tá? E por fim, né, no de hoje aqui, a gente tem uma instrução dos espíritos aqui, que chama os falsos profetas, tá? É uma mensagem escrita por Luiz em Bordeaux, 1861, né? O que ele traz aqui pra gente, né? Que ele logo de cara nos fala, né? Se alguém vos dizer, né? O Cristo está ali, não o procureis, tá? Não procure ele, mas ao contrário, coloque-se em guarda, porque são numerosos falsos profetas, né? Então, como é que apenas um espírito ou um encarnado vai conseguir ter a visão ou ter o contato direto com Jesus Cristo, tá? Ele está se colocando numa posição de um enviado de Deus, né? E muitas vezes aquele que fala isso é aquele que é um falso profeta, tá? É aquele que quer ludibriar aí os encarnados, principalmente, tá? E a gente não deve examinar, né? O que cada um diz, tá? Porque qualquer um pode dizer que é um enviado de Deus, vir com palavras bonitas ali, né? O que deve mostrar mesmo se é um enviado, é um missionário de Deus aí, são as obras, né? As obras, o legado que aquele espírito deixa, que mostra se de fato ele é um enviado, né? A gente tem vários exemplos aí depois de Jesus, né? De espíritos que foram. A gente tem registros aí, né?
das obras que eles deixaram, né? A gente tem o próprio Allan Kardec, né, que trouxe aí o Evangelho e outras obras para a gente, né? A gente tem espíritos que conseguiram ajudar muitos outros, né? Que fizeram trabalhos sociais, trabalhos de desenvolvimento de outros espíritos, né? E para a gente dar de exemplo aqui o Chico Xavier, que era brasileiro, né? É um desses espíritos que deixou um legado aí para a gente, né? E os que se dizem, né, revestidos de poder divino, revelam assim todos os elementos, né, os sinais, né, que eles são missionários, tá? Então a gente consegue perceber, né? Por exemplo, Chico Xavier, a gente conseguia perceber que ele era um missionário, tá? Então, ele, por que a gente conseguia perceber, né? Porque ele tinha, na verdade, as virtudes cristãs mais latentes, tá? Ele não precisava falar nada, né? Então, ele passou uma encarnação inteira aqui ligada ao amor, à caridade, à indulgência, à bondade que conciliava os corações, tá? E se isso, né, quando a gente está pensando em profetas, em alguém enviados, né, se as obras dele, se de fato fizerem sentido com as palavras que eles emitem, aí sim a gente pode dizer que são os enviados de Deus, tá? E e os enviados, né, de Jesus para propagar a sua doutrina, regenerar o povo, a humanidade, né? Eles são sempre o seu próprio exemplo, tá? Eles não ficam falando coisas, eles agem, né? Eles têm ações que mostram que de fato eles são enviados por Deus, por Jesus, tá? Porque eles são mansos, são humildes, e de fato eles praticam essas qualidades que a gente já discutiu em capítulos anteriores aqui, da caridade, do amor, da bondade, né? E aí ele termina pra gente que todo aquele, né, que emite algum átomo de orgulho, né, mostra que ele não é o enviado e nós devemos fugir dele como fugimos de uma lepra contagiosa, tá? Porque ele pode corromper tudo que toca, então ele pode convencer pessoas e convencer até a gente, porque muitos deles têm o dom da palavra, tá? Então a gente tem que ficar com os olhos abertos, ouvidos aí também abertos para escutar certas palavras, mas entender se as ações estão de acordo com o que aquele espírito está pregando, tá? Para não sermos ludibriados aí em algum momento. Bom, o que a gente tinha para discutir hoje era isso, tá? Na próxima semana a gente vai discutir o restante do capítulo também. Esse capítulo a gente divide em duas partes aqui, ele é um pouco menor, mas ele tem bastante informação aí, porque hoje em dia muitos espíritos estão se julgando como profetas, né? Estão se apresentando como profetas e na verdade muitos deles estão pensando apenas neles próprios, estão querendo levar vantagem, enganar aí pessoas, né? Então é bom a gente ficar bem atento a esse tema aí, tá? Espero que todos tenham uma boa semana, tá? Que a paz de Deus e Jesus fique com todos, graças a Deus.